Louvado seja o Senhor. Eu digo bem-vindo a todos para este estudo de segunda-feira, este estudo da segunda-feira. Eu agradeço a Deus que todos estamos aqui e assim que aprendermos a palavra de Deus juntos, eu oro que o Senhor Ele mesmo possa abrir os nossos olhos para tudo que vai nos revelar e vai ser o melhor para nós em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por esta hora, por este momento. Te agradecemos pela forma como o Senhor tem nos guiado, nos ensinado e tem nos guiado em toda a verdade. Te pedimos, ó Senhor, esta noite, assim que entramos nesta passagem da Escritura, te pedimos que o Seu Espírito possa nos guiar, o Espírito possa nos ensinar, possa abrir os nossos olhos para o nosso entendimento na Tua Palavra esta noite, em nome de Jesus. Oro também no Senhor, que o Seu nome possa ser glorificado nas nossas vidas, nossa vida possa brilhar de acordo com a revelação e o ensino da Sua Palavra. Senhor, oramos para que o Seu Espírito possa nos dar mais guia, mais entendimento na vida de cada um em nome de Jesus. Dá-nos a máxima concentração na Sua Palavra esta noite. Te agradecemos, sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome poderoso de Jesus oramos. Amém. Esta noite estamos nos movendo para o nosso estudo do Evangelho do Marcos. Estamos no Marcos 14. Estamos a partir do versículo 1 até versículo 21. É uma passagem longa, é uma passagem simples, mas quando olharmos para esta passagem hoje, estamos a falar a preparação para a última Páscoa. Você já ouviu acerca disso? Que a Páscoa começa no Velho Testamento, em Êxodo, no capítulo 12. E os filhos de Israel que deviam passar, mas quando o Senhor lhes libertou, e Ele disse da terra do Egito, antes dessa libertação, Ele deu o plano da redenção. E disse como eles deviam fazer, você conhece bem a história, e eles pegaram a ovelha, o cordeiro, mataram aquele cordeiro, e prepararam bem, naquele dia especial, tinham que sacrificar aquele cordeiro, e também tinham que espalhar o sangue do cordeiro, porque o anjo da morte passaria por cima, e o julgamento devia vir para todas as pessoas em toda a terra, e ele disse, e isso nos faz lembrar que esta palavra, eles estavam debaixo da ira do julgamento de Deus, e que mesmo assim há provisão de Deus para cada um para poder escapar desse julgamento. E por causa disso tinha que pintar o sangue do cordeiro nas ombreiras, para que quando o anjo passar a noite, vendo o sangue, Deus disse: eu ver o sangue, passarei por cima. É por causa disso que eles fizeram. E como fizeram isso em toda aquela noite, todos os filhos de Israel foram preservados nas suas casas. E como somos ditos, foram dito que ninguém devia sair da casa, deviam permanecer debaixo daquele sangue, da sombra daquele sangue, deviam ficar e habitar debaixo da proteção do sangue. E nas casas dos egípcios que não havia lá sangue, havia mortandade do primeiro filho. Então disse que houve morte nos homens e assim como nos animais. E isso, por essa razão, que a Páscoa foi observada, que tinham que comer a carne daquele animal, e também comendo a carne daquele animal, e também tinham que comer o pão sem levedura. E isso é que se chama a Páscoa. É por isso que é chamado a Páscoa do pão sem fermento. Então, quando hoje viemos no livro de Marcos, capítulo 14, de 1 até 21, aqui diz-nos claramente, 31, desculpe. Então, vimos aqui acerca daquela Páscoa que o Senhor Jesus fez, a última Páscoa com eles, e naquela casa ele esteve. Então, uma mulher veio naquele dia, partiu o vaso de alabastro sobre ele, que estava fazendo a preparação da sua... E depois, nos outros versículos, estamos a ver aí já a Páscoa por si mesmo, que estava sendo observada. Era a última Páscoa.
E naquele tempo, o Senhor avisou os seus discípulos acerca do seu traidor, acerca daquele que havia de lhe trair, e as consequências que viriam sobre o traidor. Então, esse é o sumário que você tem do versículo 1 até 21. E assim como disse, o tópico é a preparação da última Páscoa. Há 3 pontos que vamos ver. Primeiro, o preço da unção de um corpo sem pecado, sem mancha. Então, tinha que ser um cordeiro sem nenhuma mancha, sem nenhuma depravidade, sem nada. Então, isso apontava ao Senhor Jesus, aquele que veio, e ele era sem pecado, ele era puro, era justo. Então, dentro e fora, o seu corpo estava incontaminado. É assim que você tem essa pessoa que veio e ungiu ao corpo do Senhor Jesus Cristo, o preço daquela unção, o custo daquela unção e o preço que foi pago para poder termos aquele óleo de unção que estava sobre o Senhor Jesus. 2. Primeiro, o número 2, quando formos a estudar hoje, vamos ver que a Páscoa ela mesma apontava a um pão sem fermento. Então, o fermento é o sinal do mal. Então, quando vamos a Cristo, então nós temos aquela Páscoa e vai passar por cima de nós. Isso quer dizer que estava apontado. Então, temos aí o último, nessa passagem que nós vimos aqui, a provisão, esperando o traidor que não se arrependeu. Ele deu aí então falou aí, deu aviso àquele traidor e aquele traidor não se arrependeu. Ele disse isto que vai acontecer, o aviso do traidor arrependido. 3. O ponto número 1. O preço da unção é um corpo não sem mancha. Então, Marcos 14, versículo 1. Marcos 14, 1 diz assim: E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes, os escribas, buscavam como o prenderiam. Sublinha isso na sua Bíblia, com dolo. É uma forma hipócrita. Com dolo. E o matariam. Então, eles tudo fizeram de uma maneira programada para poder lhe prender, para lhe matar. Versículo 2. Mas eles diziam, não na festa. Então, queriam fazer isto. Por que não podiam fazer isto? Porque eles queriam passar a festa. Eles tinham medo do alvoroço. No versículo 3. E estando ele em Betânia, assentado à casa de um Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento do nardo puro de muito preço, e quebrando. Então, há outros, como os escritores como Mateus e outros, escreveram isso de muito preço, muito custoso. Quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Veja o versículo 4. No versículo 4, e alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram. Por que eles se indignaram? Disseram, por que se fez este desperdício do unguento? Versículo 5. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros. Era essa a indignação deles. Era essa a sua zanga. Eles viram ali algo precioso que foi derramado. Foi um desperdício para eles que foi colocado sobre o Senhor Jesus. Então naquele tempo, aquele era a paga de um dia. Então, falando desses 300, o preço destes 300 dinheiros,
Isso dá a entender que seria o salário de alguém. Então, em 300 dias. Então, essa pessoa podia pagar isso em 300 dias. Então, isto era completamente um ano. Era o preço de um ano. Então, por isso que eles disseram que isso era desperdício. E dá-lo aos pobres. Porque eles pensavam que esse homem é demais para dar a Cristo. Isso podiam dar qualquer outra coisa. Exaltavam mais os pobres do que ao Senhor Jesus. E eles murmuraram contra ele. E versículo 6, Jesus, porém, disse-lhe: deixai-a. Jesus diz: deixai-a. Por que a molestais? Ela fez-me esta boa obra. Quando eles estavam murmurando a favor disso, qual é o mal nisso? Jesus disse: ela fez a boa obra em mim. Então disse que não podia ter feito. Ele devia ter dado aquilo ao Senhor Jesus Cristo. Dizer que isso não podia ter feito, ter dado aos pobres. Ele disse: não a molestais. Ela fez-me boa obra. No versículo 7, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Está a recordá-los aqui que ele vai morrer, e aí continua a lhes lembrar aí que ele não estaria com eles sempre. Estava lhes lembrando que mesmo depois de ressuscitar, ele vai subir para o céu e os pobres ficaremos com ele por milhares de anos para cuidar deles, mas a ele não teremos sempre com ele. No versículo 8, esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. No versículo 9 diz: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, eu digo isso com certeza, com verdade, que onde este evangelho for pregado, também mesmo o Senhor Jesus disse aqui, antes de subir na cruz, mesmo a caminho do Calvário, ele continuava a lembrar aos discípulos, à igreja, que temos que ir para todo o mundo e pregar o evangelho para toda a criatura. E ele disse: onde for pregado o evangelho, também em todo lugar, onde demonstrando que Cristo já morreu e Cristo já deu a sua vida e seu sangue, para onde se chegar lá, para pregar para a remissão dos pecados, também o que ela fez será contado na sua memória. Então, olhando para esses versículos aqui, de 1 até 9, 3 coisas vamos ver. Primeiro, é o plano dele aprender com dolo. Ponto número 2, é o preço da unção de Cristo. O preço de ungir a Cristo. O terceiro ponto, encontramos aí a pregação acerca de uma cruz. Então estamos a ver aqui o primeiro plano de pegar-lhe com dor. Marcos 14, de 1 e 2, diz-nos aqui acerca do seu dolo, a sua esperteza, a sua hipocrisia. Ele diz aqui: e dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo. Como deviam pegar? É com mentira, com decepção, com engano, somente com algo que eles iam fazer e colocar a ele. No versículo 2, e o matariam. Versículo 2, mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Então, plano de lhe prender com dolo. Então, tudo que podiam fazer aí, querendo que todas as pessoas caíssem na perturbação e em alvoroço, então vão fazendo de uma maneira de lodo, fazendo de uma maneira estão seguindo todas as coisas que Jesus Cristo fizeram. Então, seguindo os mesmos passos, vão terminar no mesmo sítio. Então, o que aconteceu naquele tempo? Foram planificando isto. João 11, 47. Você vai ver lá o plano deles que fizeram. João 11, 47. E depois os principais dos sacerdotes e fariseus tomaram um conselho e diziam: que faremos?
porquanto este homem faz muitos sinais. Esse é o problema. Essa é a coisa real que eles não queriam encarar. O que queremos procurar? O que queremos fazer? O que queremos fazer a este homem? Esse homem, Jesus, em vez de virem a Cristo, em vez de lhe chamar para o Filho de Deus, do Messias, em vez de chamar o justo, chamaram de este homem, que faz muitos milagres. Então, não queriam confirmar que ele era um profeta que devia vir, dizer que ele faz muitos milagres. No versículo 48. Se o deixarmos assim, todos querão. Esse é que é o problema deles. Se o deixarmos assim, se deixarmos ele assim, todos crerão nele. E onde está o problema nisso? Todos os homens que creem nele, no Messias, no justo, o que o povo certo deviam fazer, que ele é o Cristo, é um Salvador do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eles não criam com que essas pessoas aceitam, creiam nele e dizem: e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Eles eram motivados politicamente. Disseram para fazer isto, para fazer aquilo, vai acontecer. E por causa da sua ambição política, disseram: se o deixarmos e deixarmos ele fazer esses milagres todos, toda a gente vai crer nele, e os romanos virão e tirarão os nossos lugares e a nossa nação. No versículo 49, e Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis. Está a ver? Está a dizer que não há estratégia que vocês vão fazer aqui. Vocês sabem o que Cristo pode fazer no público, mesmo lhe crucificando? No versículo 50. Nem considereis que nos convém que um homem, não para o mundo, é considerável que convém que um de nós morra pelo povo. Ele não entendeu, estava profetizando aqui. Ele estava preparando aquilo que Cristo iria fazer. Ele estava fazendo aquilo ali pelo dolo. Estava fazendo aquilo ali para que possam ter a forma. Então, isso convém. Isto é que um homem morra para o povo e que não pereça toda a nação. No versículo 51, ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote, não era mesmo que falava, sendo um sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou. Ele não sabia que estava declarando a mente de Deus, ele profetizou. Ele não sabia que aquele momento foi decidido por Deus, foi decidido pela eternidade, para a salvação do mundo. Ele não sabia que ele estava profetizando. Ele só falava na sua forma de dolo, da sua esperteza. Ele não sabia de nada. Que convém que um morra por todo o povo. Então ele profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Não somente para aquela nação, 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, versículo 53 diz assim: desde aquele dia, pois consultavam-se para o matar. Desde aquele dia, consultavam-se para o matar. Os judeus aconselhavam, consultavam para o matar. Este é que é o dolo, era o plano deles para matarem. E eles dizem. Então, todas essas coisas já foram profetizadas. Quando nós formos ver o livro de Salmos, que ele veio para cumprir todas as coisas que tinham sido escritas. Salmos capítulo 2, é muito importante, abra sua Bíblia, no estudo da Bíblia. Não estás aqui só dizendo, assistindo às imagens, não. Estás aqui para ler aquilo que as pessoas nem pensavam que estavam a fazer. Era a hipocrisia, o dolo, o complô que eles fizeram e todo o conselho que eles juntaram. Vamos fazer desta maneira, daquela maneira.
Então queriam lhe tomar em subtilidade. Veja o que está escrito aqui. Tudo o que estavam imaginando. Versículo 2. Salmos 2, 2. Os reis da terra se levantaram e os falava aí dos sacerdotes e todos os escribas, todos os reis da terra se levantaram e os governos consultam juntamente. É exatamente aquilo que aconteceu eventualmente no João capítulo 11, onde nós lemos que tomaram um conselho ali e contra ele, contra o seu ungido, dizendo: é contra o Senhor, é Deus Ele mesmo, e contra o ungido, dizendo, versículo 3: rompamos as suas ataduras. É o que eles fizeram quando ele fazia muitos milagres, e se ele continuar dessa maneira, toda a gente vai crer nele. Então ele terá controle sobre todas as coisas. Então, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Versículo 4: aquele que habita nos céus se rirá, o Todo-Poderoso, o Senhor, se rirá deles e os irá zombar. Versículo 6. No versículo 5: então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Estavam prontos para aguentar com as consequências. É exatamente o que aconteceu. Tudo que foi profetizado diz que então falarás na sua ira e no seu furor os turbará. Agora você entende que é aquilo que foi profetizado antes. Mateus capítulo 26, 1. Mateus 26, versículo 1. E aconteceu o quê? Quando Jesus concluiu todos esses discípulos, a ver, ele concluiu todos os seus discípulos, todos os seus discursos, ele disse aos seus discípulos. Ele respondeu no Mateus 24 acerca dos sinais da sua vinda, de tudo aquilo que vai acontecer em o fim do mundo. Então tudo aquilo que falou em Mateus 24 e 25, depois de terminar tudo isso, disse aos seus discípulos, versículo 2: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A morte não ia ser embaraço contra ele, porque antes de nascer sabia que viria para o mundo para vir morrer. Então juntou os discípulos, já sabia que isso vai acontecer para ele. Ele disse: o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Versículo 3. Depois, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Depois os príncipes, os sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Versículo 4. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. E vão tomar pelo engano, pela mentira, vão lhe prender pelo complô e para o levar com dolo e o matarem. No versículo 5, diz: mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Eles sabiam que aqueles todos recipientes dos milagres, e todos sabiam que eles haviam de levantar contra eles. Então, se tivessem feito todas essas coisas, então, quando ele veio para todos os lugares, para Jerusalém, para celebrar a festa, ele disse: há muita gente. Então, se fizermos este plano, e se cumprirmos este plano, e fazermos este dolo aqui, no tempo que toda a gente está aqui, então haverá alvoroço aqui no povo. Então, está estabelecido aqui que, então aí mostra-se que foi totalmente por dolo, da maneira como lhe prenderam. Marcos 14. Este é o preço da unção de Cristo.
Está a ler a partir do versículo 3. Estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa do Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. O seu amor era tão, até o ponto de derramar a coisa mais preciosa que ela tinha. Versículo 4. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: imagina que Jesus Cristo que curou muita gente, Jesus Cristo que fez muitos milagres, Jesus Cristo que alimentou os famintos, que ele deu muita coisa que ninguém já deu. Jesus Cristo fez para ele tudo o que a nação nunca fez para eles. Então diz para esta mulher que levou este óleo, unguento, para pôr sobre Jesus, para eles era tão mal. Então, já imaginaste pessoas que se indignam por causa daquilo que aquela mulher fez sobre o Senhor Jesus, exaltando a Cristo e colocando aquele unguento sobre ela, sobre ele? Será que isto era uma perda? Isto é uma perda, uma perda aqui. Para aí por um tempo. Se você deu a sua vida ao Senhor Jesus, você tinha uma forma de viver e você já se virou e diz que agora, Senhor, eu pertenço a Ti, minha loyalidade, minha obediência, todas as coisas permanecem a Ti. Você vai entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Então existem pessoas que vão dizer: não, que perda de vida, que perda de talento, que perda de habilidade. Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo ali, devia ser alguém neste mundo, nesta profissão, podia ser alguém nesta área da profissão. Então eles acham isso como perda. Então a mulher, quando fez isso para eles, só porque o meu povo não vai entender e não concordarão com o sacrifício dar que ela fez, sacrificial dar que ela fez, o sacrifício que ela fez perante o Senhor, para o serviço do Senhor, e derramar a sua vida, o seu amor sobre o Senhor Jesus. Mesmo as pessoas dizem que é perda. Você está perdendo o seu tempo, está perdendo sua vida, está perdendo o seu talento, está perdendo os seus recursos e todas as coisas que você tem. Mas a eternidade vai revelar que você é sábio mais do que essas pessoas. Ele diz: por que disseram, para que se fez esse desperdício? Versículo 5. Porque podiam vender-se por mais de 300 dinheiros. Eles estão pensando, são pessoas calculadoras, sempre calculam. Em vez de dar isto a Deus, estão sempre, todos os dízimos, todas as ofertas. Dizem: podíamos ter dado isto. Toda a habilidade, toda a sua sabedoria, calculam isto, estão calculando. Se você está neste negócio, se você estivesse naquela profissão, estivesse naquela área, é o que você devia fazer na sua vida. Então, por essa razão que as pessoas começam a dar ao Senhor, dão tudo que têm, sacrificam ao Senhor, porque sabe que quando você podia dar, eles dizem, se tivessem dado isto ao vender, tivessem vender e dar-se aos pobres, bramavam contra ela. Em vez de servir ao Senhor, no domingo, em vez de ir servir a Deus, eles vão perder o tempo. Você diz que está a servir a Deus. Você estaria na estrada, teria ido aos pobres. Então você podia ser isto e aquilo, e você está a perder o desperdício. Então por isso que murmuram, bramam. Damos graças a Deus que esta mulher continuou e fez o que ela devia fazer, porque se formos a ver o 1 de Coríntios capítulo 6, 1 de Coríntios 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, você não pertence a ti, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o mundo não vai estar de acordo contigo, e a inveja deste mundo não irá se concordar contigo. Assim como os apostatados
Os filhos pródigos também não irão concordar contigo. Tudo que vão pensar, como que você podia pensar em vender este óleo e vocês íamos darmos os pobres? O que vão pensar a favor é que o que eles podiam pensar é a necessidade da hora neste tempo. Não pensam na eternidade, mas você sabe que você foi comprado pelo preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, com os quais pertencem a Deus. 2 de Coríntios, capítulo 14. Então, irás ver a lógica e a importância disto, do amor de Cristo. Vais ver aqui. Porque o amor de Cristo nos contrai, julgando-nos assim que se um morreu por todos nós, todos morreram. Então ele veio para este mundo, deixou de ser adorado pelos anjos lá, ele veio para aqui, ele tornou-se pobre para que nós possamos ser ricos, ele se fez sacrifício do pecado para que nós possamos ser salvos. Ele fez semente, alguém. Você lembra a sua oração no jardim de Getsemane? O clamor dele na cruz de Calvário, tudo isso por nós. Então ele nos amou de tal maneira que fez tudo isso por nós. O amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por ti, morreu por todos. Alguém deu a sua vida por nós. Então você diz que é muito mais dar-se a si mesmo, dar a sua vida a Ele, ou dar as coisas preciosas na sua vida. Eu vou evangelizar, vou obedecê-lo, e eu vou tomar a grande comissão. Se alguém morreu por todos, e todos morreram. Versículo 15. No versículo 15 ele diz: ele morreu por todos, porque morreu por ti, e morreu por mim, morreu por tua família, para que toda a gente na família, todos aqueles que vão se converter do pecado e voltar para o Senhor Jesus Cristo, serão salvos, vão ser perdoados, vão ser libertos, e o seu nome estará escrito no livro da vida. Ele vai tomá-los para o céu quando ele morrer, só por causa da sua morte, por causa do seu sacrifício, que morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É por isso que se colocou aquela unção sobre Cristo. Aquilo que você pensa, você vai pensar em Cristo, de como aquilo que você pode despender, todo o seu talento, toda a sua força e habilidade, e colocar tudo sobre o Senhor Jesus Cristo, para os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como você despende a sua vida? A coisa mais dispendiosa na sua vida, como que você gasta isso? A sua habilidade é tão cara, a tua inteligência é muito cara, a sua habilidade é muito cara, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus que você tem, o seu certificado, todas as horas que você coloca sobre Cristo, para poder saber ter isto e aquilo. Está já usando isso de uma maneira egoísta, ou por aquele que morreu por ti? Você pode entregar todas as coisas, pode submeter tudo e servir ao Senhor. E eu oro que você vai servir ao Senhor. É assim que o Senhor te chamou, como testemunho, de acordo com essa mulher. Também vai se lembrar, você também vai ser lembrado. Primeiro, é o plano de lhe prender com dolo. 2, é o preço da sua unção. O 3 agora, veja o que o Senhor Jesus diz em Marcos 14. Você vai ver aí no versículo, vamos começar de 6. Ela diz, porém Jesus disse: deixai-a. Se você não, se você oferece alguma coisa perante o Senhor, então e toda a gente começa a olhar para ti, diz que deixai-a, não desencorajem-a, não perturbem-a. Então você vai dizer: eu penso falar contigo, porque você vai ver que você está a dar demais, está a evangelizar demais, está a sacrificar demais, está a entregar muito mais a sua vida. Diz: deixai-a.
Se o seu marido está dando alguma coisa ao Senhor, deixa ele, deixa ele. Se ela está, sua esposa está dando muito mais, louvado seja o Senhor. Acha que aquele amigo, aquele colega, aquele irmão que está dando muito mais, louvado seja o Senhor. Deixa-a. Por que a molestais? Por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Versículo 7. Diz assim no versículo 7: porque sempre tendes os pobres convosco, e podereis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta oportunidade não é sempre que você vai ter de testificar com esta pessoa. Se tens agora, faça isso, porque aquela oportunidade não terás para sempre na sua vida. Está falando de Cristo na sua vila, falando de Cristo nesta e naquela direção. Então não teremos toda a oportunidade. Então você pode pregar, mas entenda, a humanidade é como água, estão fluindo. Quando ela está fluindo debaixo da ponte, quando o rio flui debaixo da ponte, a água que você vê hoje não é a mesma que viu ontem. Então aquela que vê depois vai passando. Então vai passando. Então a oportunidade que você tem para lhes falar poderá não ter amanhã. O ministro poderá estar ali, o ministério ali, mas o povo poderá não ser o mesmo. Então esta é a oportunidade que você tem. Pregue a palavra a eles. Mas a mim nem me tendes sempre. Versículo 8. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Versículo 9. Versículo 9. Em verdade, vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho foi pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Pregando, essa pregação deste evangelho, por isso que estamos a pregar agora, e diz em qualquer lugar onde pregamos, temos que pregar a mesma palavra. Pregando esta palavra, com um sacrifício, irá se falar daquilo que ele fez para a humanidade. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é a loucura para os que perecem. Então quando as pessoas dizem, isso é loucura, devia ter usado isto de uma outra maneira, estão enfatizando isto, exortando. E é o cristianismo, acima disto, acima daquilo ali, pensam que isso é loucura. Porque para eles a palavra é a loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eles pensam que pode fazer desta, daquela maneira, de todas as maneiras são iguais. Se é adoração é a mesma coisa. Então, se você eleva a cruz, você exalta a Cristo e dizer que este é o mesmo caminho. É um caminho da redenção que leva para o céu. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 23 aí. Versículo 23 diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Romanos 5, 8. Diz assim, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a pregação do Evangelho. É a pregação da cruz, é a pregação de Cristo, nosso Salvador, Cristo, nosso Redentor, Cristo, nossa suficiência. E diz que, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 11. Versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para isto, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Não estamos salvos, nós recebemos a reconciliação.
1 de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2, 1 e 2. Falando de Cristo aqui, o nosso Salvador, está falando acerca de Cristo, o nosso final sacrifício. Fala de Cristo, aquele que é a propiciação do nosso pecado. Diz que, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o sacrifício final. Jesus Cristo, o Redentor. E diz no versículo 2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele é o sacrifício dos nossos pecados, é aquele que foi entregue como para a redenção plena das nossas vidas. Ele é que é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas nós que somos salvos, mas também outros devem ser salvos. Então, existem aquelas outras que ainda estão fora, que precisam entrar, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Os pecados de todo o mundo. Então, você encontra aquilo que Cristo fez, que tem que dizer a toda a gente. Que Jesus disse que é a pregação do Evangelho, a pregação da cruz, daquela redenção deve ser feita em todo lado. Ponto número 2 agora. O ponto número 2, esta Páscoa, apontada pelo Senhor, aponta para o todo Deus Todo-Poderoso, é como um pão sem fermento. Marcos 14, 12. Fala-se daquele dia que os seus discípulos disseram: onde iremos preparar, para onde comerás a Páscoa? Veja o versículo 13. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, e seguiu. No versículo 14, ele nos diz: e onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa. O mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E continua a nos dizer, versículo 15: e ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, preparai-a ali. Versículo 16: e saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Você pode parar aí por um momento para ver que aquilo que ele disse aos discípulos, ele sabia como que havia de acontecer, e todas as coisas que ele disse, e tudo teve o cumprimento. Tudo que havia de acontecer. É por isso que disse que o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Entenda. Disse isto, disse: vão desta forma, irão encontrar o homem, seguir aquele homem, e quando ao chegar lá, quando entrar naquela casa, digam ao mestre da casa, e digam quando ele vai preparar, o mestre vai ter a Páscoa com os seus discípulos. Fizeram exatamente. E prepararam o lugar, a Páscoa. E prepararam a Páscoa. Versículo 16. E quando falamos da Páscoa aqui, já a história que já ouvimos desde o princípio acerca daquilo que estudo bíblico. Primeiro, a primeira Páscoa. Então temos aqui a final Páscoa, que é essa que havia de acontecer aqui. 3. O cumprimento da Páscoa. Primeiro é a primeira. 2 a última. A terceira, o terceiro ponto é a terceira, é o cumprimento. Êxodos capítulo 12, 5. Estamos a falar da primeira Páscoa, onde a primeira Páscoa aconteceu ou foi estabelecida. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, é Êxodos 12, 5. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. 6. E o guardareis até ao 14º dia deste mês.
e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Atualmente, toda a família, cada família, irão tomar uma ovelha ou um cordeiro sem mancha. Iam matar na tarde, sem nenhuma mancha. E tomarão do sangue, poluão ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o corre. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito. Sublinha aí a palavra todo o primogênito. Então, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Versículo 13. Diz no versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal. Fala acerca da proteção, da libertação e da salvação e da redenção na base do sangue que devia ser derramado. 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga da mortandade, da praga e da destruição, da devastação. Não virá sobre ti para te destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E disse que tinha que continuar de geração em geração, porque o Senhor devia fazer. Números 9, 2. Números 9, 2. Abra a tua Bíblia. Você vai sublinhar esse versículo para você poder continuar a ler a sua Bíblia, porque esta é a palavra do Senhor que Ele já diz. Números 9, 2. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. Disse aos filhos não é para a igreja, mas é para os filhos de Israel. É um tempo determinado. Deuteronômio capítulo 16, 1. Deuteronômio 16, versículo 1. Aqui o Senhor está a lhe dizer como é que eles deviam guardar e onde deviam fazer, como eles deviam continuar a fazer isso, e o dia e um tempo em que eles deviam ter esta Páscoa de geração em geração. Ele lhes diz aqui, diz, guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. Eles estavam fazendo isto, não é para Moisés, estavam fazendo isso para o Senhor. E guardar o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito de noite. No versículo 2. No versículo 2 diz, então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus. Lembra-se, Moisés estava vivo, disse, mesmo Moisés estiver morto, tem que continuar a fazer. Isto não conta para Moisés, mas sim para todo o tempo, para lembrar que é o Senhor que fez para ele. Que o Senhor lhes tirou da terra do Egito, terra da escravidão, terra de cativeiro. Então, sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Deixa-me primeiro fazer uma coisinha aqui. Aquilo que o Senhor Jesus veio constituir, que é a ceia do Senhor, depois da Páscoa ter passado. Ele também disse, temos que lembrar, quando nos juntamos, como fiéis filhos de Deus, então tomamos a ceia do Senhor. Então fizemos a honra, a reverência, a dignidade em todo lugar. É no lugar, não é somente qualquer sítio, que podia ser no quarto, ou ser na cozinha, ou na sala, em qualquer... sou cristão, eu posso tomar a ceia do Senhor em qualquer lugar, tomar. Não!
tem que ser um lugar onde o Senhor, Ele mesmo escolher e ali habitar o seu nome. Então tem que fazer algo para a honra do Senhor. Vamos dar a graça, termos a honra e a glória ao Senhor e a referência ao Senhor. É esta que devia ser observada. Josué capítulo 5. Josué 5, 2. Há algo importante para nós entendermos aqui, assim que falamos da Páscoa, neste tempo, para os filhos de Israel. Os filhos de Israel tiveram este tempo, 40 anos no deserto. E as pessoas que nasceram no deserto não tinham sido circuncidados. E quando chegaram na terra de Canaã, e lembra, de ano em ano, no lugar em que Deus apontou, deviam observar este tempo da Páscoa. Então as pessoas que não tinham sido sacrificadas, e os filhos de Israel, qualquer um que não tinha sido circuncidado ali, não podia juntar-se para aquilo ali. Josué capítulo 5, 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: fazes facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Está a falar de circuncisão dos filhos de Israel, aqueles que não tinham sido circuncidados. Versículo 5. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então já tinha passado 40 anos. E tinham que tomar a Páscoa. Então tinham que estar todos circuncidados. No versículo 8 diz assim: e aconteceu o quê? Acabando de circuncidar a toda a nação, que ficaram no lugar do arraial até que sararam 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso, o nome daquele lugar se chama Gilgal, até o dia de hoje. Um verso importante aqui, versículo 10 diz: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, veja isso, depois da circuncisão, depois celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Então, se tu veres aquela Páscoa, é o lugar onde o Senhor apontou que deviam fazer, observar tudo que o Senhor apontou. Segundo ponto agora, segundo subtópico agora, vamos ler Marcos 14, 12. 14, 12. Então diz: e no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram que os discípulos, aonde quer que vamos fazer a preparação de comer a Páscoa. Esta era a última Páscoa. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificaram a Páscoa, disseram os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Lucas 22, 7. Lucas 22, 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que, veja, os escritores aqui dos evangelhos escrevem em pães ázimos. O dia dos ázimos. Quer dizer, o pão que tinha que ter, não podia ter o fermento. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importavam sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo, devia ter mandado Pedro e João e André, que estavam juntos, que já escolhi João, porque eram muito próximos. Não é através da coisa natural das pessoas. Isto tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. Não.
ele mandou Pedro e João. Quando formos ver aí também João, Atos 3, estamos a ver João e Pedro. Pedro e João. Estamos a ver aí Pedro e João. É muito importante isso para nós, para seguirmos. E mandou Pedro e João dizendo: ide preparai a Páscoa para que a comamos. No versículo 9. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? No versículo 13. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Está a ver a completude da obediência. A brevidade também na obediência. Eles foram. E o João também nos diz outra forma no livro de João 13, 1. João 13, no verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar, a sua hora já havia chegado, e eles lhes disse várias vezes que a minha hora não chegou. Quando queriam fazer isso, não podiam fazer porque a hora não tinha chegado. Quando os seus amigos e as famílias disseram: por que não vais para a festa? Disse que a minha hora ainda não chegou. Então, ora, ela já soube que a hora já havia chegado. Se você conhece o seu tempo, a sua hora, o seu momento, a sua oportunidade, você não vai deitar a oportunidade para cima. Em todo momento da oportunidade, você vai saber: esta é minha hora, este é meu tempo. Então, você vai fazer aquilo que o Senhor te apontou para fazer. Então, Jesus soube que a sua hora havia chegado para passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que amava no mundo, amou-os até ao fim. Não havia hipocrisia. Quando diziam: vamos lhe crucificar, mesmo no meio dessas coisas todas, de outro lodo todo de quererem lhe pegar, mas ele amou-os até ao fim. Estamos a ver aqui a primeira Páscoa, a observação da última Páscoa. Agora, o terceiro subtópico é o cumprimento da mesma Páscoa. Então, fala aí de se tirar fora aquela. Como Cristo a nossa Páscoa foi sacrificada para nós. Então, se professar que você pertence a Cristo, se professar que Cristo é sua Páscoa, Ele foi sacrificado por ti. Então, fazendo com esse pão de ázimo. No versículo 8, diz: vamos ter a festa, não com vamos tomar a nossa festa, não sendo com o pão, tem que ser um pão sem fermento, do Velho Testamento. Diz: temos que observar a Páscoa de um pão ázimo. Mateus 16 tinha que tirar todo o fermento. Mateus 16, 6. Jesus estava falando aqui aos seus discípulos. Jesus lhes disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Como somos crentes do Novo Testamento, filhos de Deus, estamos debaixo das marcas de sangue do Cordeiro. Então nós não podemos ter fermento dos fariseus ou dos saduceus. Isso que quer dizer? Versículo 12. No versículo 12 diz: então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento de pão, mas da doutrina dos fariseus. Então, se estivermos nas marcas do sangue, debaixo do sangue, um sangue sem mancha,
o cordeiro sem mancha que foi sacrificado por nós, como filho de Deus. Então ele disse: passarei por cima, não pode haver nenhum fermento conosco. Gálatas 5, 9. O pouco de fermento leveda toda a massa. Então não podemos ter, desde que dizer que este é pequeno pecado, isto não é nada, é uma pequena contaminação, isto não é grande coisa, não podemos fazer isso naquilo. Diz que um pouco de fermento levanta toda a massa. Então, se estamos debaixo da marca do sangue de Cordeiro, o pouco fermento não é permitido, o pouco pecado, a aparência do mal também não é permitida. Por isso que está a dizer no versículo 19, Gálatas 5:19, porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Então, coisas que não podem aparecer na nossa vida, como somos filhos de Deus, sabemos que Cristo é nossa Páscoa, Ele foi sacrificado por nós. E diz adultério. Então não pode haver pornificação, não pode haver aí impureza, não pode haver lascívia, não pode haver a idolatria, no versículo 20, a feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. No versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais todo tipo de fermento do mal, do pecado, fermento do pecado, não pode ser encontrado na nossa vida. Diz que, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você entende isto? Não pode dizer que eu creio em Cristo, Ele é minha Páscoa, e tudo que o Senhor está olhando agora é somente o sangue, é de passar por cima quando eu vejo o sangue. Diz sim, está tudo bem, isso é verdade, mas é em todo lado. Diz que tem que estar por dentro. Se você sair e se misturar com o mundo e começar a cometer fornicação e toda a lascívia, toda a bebedice e toda a imoralidade, toda a obra da carne, diz, se você saísse da casa fora das marcas, aí já não teria proteção. Por isso diz, fique em casa. 2 de Coríntios capítulo 7, 1. Ora, amado, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando santificação no temor de Deus. Então, faz a santidade muito central, muito importante, a santidade indispensável, através do sangue de Cristo Jesus, porque Ele nos lava para toda a injustiça. Então permanecemos debaixo daquela lavagem, daquele sangue, consagrados, cometidos debaixo daquele sangue, e permaneceremos santos e justos, e aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então estamos a ver aqui na Páscoa, a sessão final agora, que é a passagem que nós lemos hoje, que é a condição que espera os traidores, não a perdição, esperando os não arrependidos. Marcos capítulo 14, 10. Marcos 14, 10. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. 11. E ele, ouvindo-o, folgaram. Estavam à espera de um caminho que podiam prender a Jesus, podiam levar por dolo, e procurando acusações para poderem lhe crucificar. Então estavam à procura de forma de lhe prender através do dolo. E eles, ouvindo, e folgaram. Estavam que ia fazer isto, quando sabendo que era um dos discípulos que havia de fazer aquilo ali. Então alguém que era íntimo de Cristo, e quando foi a eles, queria também trair a Cristo, e eles ficaram
folgaram e prometeram-lhe dar dinheiro e buscavam como o entregariam em ocasião oportuna. Versículo 17. Versículo 17. E chegada a tarde foi com os 12. Ainda estava lá agindo com eles, comendo com eles, fazendo tudo com os 12. Estavam todos na assembleia, com tudo. No versículo 18. E quando estava sentado a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de me trair. Veja o versículo 19. No versículo 19, e eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: sou eu? E o outro disse: sou eu. Eles começaram a duvidar: pode ser o meu coração? Será que sou eu? Será que sou eu que sou hipócrita? Será que sou eu que sou um apostatado? Será que eu vou trair o meu Senhor? Então, um por um estavam perguntando. E ele só disse: um de vós vai me trair. Então você deve se perguntar a si mesmo. Diz que não são todos que irão permanecer para o fim. Então alguém diz que quando ia cair na tentação, então diz eu mesmo. Então quando vais ao mundo, quando se fala de esposa de Cristo, você tem que ser de si mesmo, ter a certeza de si mesmo. Não diga estão a falar dos outros, um por um. Estava se perguntando: será que sou eu? E o outro também dizia: sou eu. Mas ele respondeu no versículo 20, disse-lhe: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Não é dos 70, mas é um dos 12. Aquele que era um grande apóstolo. Aquele que devia ter tomado o Espírito Santo sobre ele no dia de Pentecostes. É um daquelas pessoas que já eram muito íntimos, que deu-lhes poder e autoridade para irem, que lhes deu todas as coisas que eu recebi do céu, que lhes deu tudo. Diz: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Alguém que nem se pensava, imaginável. No versículo 21, na verdade o Filho do Homem vai, como está escrito, mas ai daquele homem, ai daquele traidor, ai daquele apostatado, ai daquele apostatado, aquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Há coisas que podemos ver aqui. Primeiro, o aviso. 2, a vontade. O terceiro é o ai. Então estamos a ver aqui. Primeiro, vamos para o primeiro ponto, o aviso para o traidor. O Senhor avisou. Mateus 26, 24. Mateus 26, 24. Mateus 26, 24. Aí é um aviso. Em verdade, o Filho do Homem vai, como está escrito, dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houver nascido. 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele era muito corajoso. Quando Jesus repetiu isso, repetiu, sabe o que ele disse? Diz: mestre, Rabi. Ele ainda continua a chamar ele Rabi, chamou o Senhor. Esse que disse que não são todos que dizem Senhor, Senhor, não são todos que me dizem Salvador, não são todos que me chamam Rei que vão entrar no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Judas disse, aí chamou-lhe de mestre, Rabi, e disse: Rabi, diz o Senhor, mestre, o Redentor, será que tu nasceste de novo? Será que estás transformado? Será que você já mudou? Os seus pecados são perdoados? Você tem nova vida? Você é nova criatura em Cristo? Você tem o amor de Deus? Ou você vai vender o Senhor? Você não irá vender o Filho de Deus? Você não vai vender o sacrifício de que nenhum perde? Você não vai negar ao Senhor?
Não vai dizer mestre, o Senhor, como Judas diz aqui, Rabi, sou eu. E ele disse, tu o disseste. Cristo disse ao Judá, tu o disseste, tu és o tal. Ele ouviu aquele aviso, mas disse, eu não vou fazer. Estava no mesmo capítulo, ele traiu a Cristo e levaram para a crucificação. Veja o versículo 27, 3. Então Judas, o que traía, teve remorso. Isso não é arrependimento. Então Judas, o que o traía, vendo que fora condenado, capítulo 27, 23. Então, quando o Senhor lhe perguntou, és tu? Disse, és tu. Ele depois fez isso no versículo 26, no capítulo 26. Ele fez aquilo mesmo que ele tinha dito, o Senhor tinha lhe avisado. Mas já no versículo 3 do 27, ele diz, então Judas, vendo que tinha sido condenado, trouxe arrependido as 30 moedas da prata e teve remorso, teve dor daquilo que fez. Esta é a consequência. E trouxe de volta aos príncipes sacerdotes as 30 moedas. No versículo 4, dizendo, pequei traindo o sangue inocente. Por que não confessa a Deus? Está a confessar aos fariseus por quê? Os fariseus não podem te perdoar, os sacerdotes não podem te perdoar, e aqueles que se colocaram ali por si mesmos e eles aborreceram a Cristo, eles não podem te perdoar. E disse, pequei traindo o sangue inocente. Eles porém disseram, que nos importa? Isso é contigo. Veja a coisa terrível, coisa penosa aí no versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata. Por que você está correndo atrás do dinheiro? Por que você está correndo atrás das coisas deste mundo? Por que você está correndo das coisas que não irão te garantir nada? Então deitou aquelas moedas todas, retirou-se e foi-se. Diz o que está escrito aí. O que ele fez? O que ele fez? Grita aí na sua Bíblia. E enforcou-se. E Jesus disse que era melhor se ele não tivesse nascido. Ele cometeu suicídio. Atos 1, 16. Aconteceu o que? Homens e irmãos, convinha que cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam. Então, ele disse que tinha que acontecer. Atos 1,16. Então, tudo aquilo que foi dito, as escrituras que tinham predito, era a mente de Deus, mente de Cristo, que tinha que se cumprir o que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. 17. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Estava junto lá, contado com eles, pregando o evangelho com eles. Mas 18, versículo 18. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. 19. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. 20. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite.
tome o outro o seu bispado, o seu ministério, que o outro tome. 25. Para que tome parte este ministério e apostolado, de que Judas se desviou, veja para isto, para ir para o seu próprio lugar. Um lugar dos traidores. Que lugar? O lugar dos traidores. Que lugar? É o lugar das pessoas que... o lugar do inferno, o lugar do fogo para sempre. Então faz-nos entrar ao segundo ponto. A vontade dos traidores. Ele era alguém que foi avisado, mas estava determinado. E dizia, não importa, eu estou aqui, vou fazer. Mesmo dizendo que você vai para o inferno, diz que não me preocupe, alguém sempre há de ir para lá. Então, eles fazem a vontade, com vontade de fazer o pecam voluntariamente. Então, mesmo dizendo, se você fizer isso, você vai ter condenação de Deus. Diz que, não me preocupo. Eles têm vontade no seu pecado. Marcos 14, 10. Depois de ter sido avisado, Judas Iscariote, 14:10, Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Versículo 11. No versículo 11, e eles ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como o entregariam em ocasião oportuna. Mateus 26, 14. A vontade do traidor, do apostatado, a vontade do pecador. Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. 15. E disse que querias me dar, eu vou lhe entregarei. Eu posso fazer qualquer serviço que vocês quiserem, eu posso vos indicar, e eu posso vos levar a ele. Será que você está com ele? Você o reconhece? Você poderá fazer isso? Você vai esconder a cara? Diz, não, eu hei de fazer isso. Eu vou fazer isso. Se vocês me derem dinheiro, eu vos entregarei. Então, concordaram com ele com 30 moedas. No versículo 16. E depois, então, buscava oportunidade para o entregar. A partir daquele momento, estava à procura do tempo certo. Procurava o momento certo para o entregar. Era algo voluntário, um pecado, apostasia, feita pela vontade. Uma vontade de um apostatado, de um traidor. Como poderia fazer? O tipo de coragem, o tipo de fervorosidade. Como alguém pode ter isso? Lucas 22, vais ver a razão aí. 22, 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha sobrenome Iscariote, o qual era um dos 12. É por causa disso que ele teve essa coragem, essa vontade, porque Satanás entrou nele. Eu oro para que Satanás não entre na sua vida. Satanás não te possesse, Satanás não te controle, Satanás não tenha-te como, te se rinde como o trigo e não te use como instrumento para destruir aquilo que o Senhor Ele mesmo já levantou. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. Depois de Satanás ter entrado, versículo 4, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. 5. Os quais se alegraram, a mesma coisa.
Está a mostrar-te aqui o poder está por detrás dele, a inspiração sobre ele, a influência satânica que vai ele fazer para fazer tudo o que devia fazer. E convieram em lhe dar dinheiro. 6. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Olha para isto. Ele temia a multidão, mas não temia Deus. Não temia a multidão, não temia Cristo. Queria se proteger a si mesmo da multidão do que medo de Cristo. Ele estava pronto. Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, não somente com Judas Iscariotes, mas pode acontecer com outras pessoas, depois de ter confessado que conheceu Jesus Cristo, creu em Jesus Cristo, já ouviu todos os avisos, já ouviu todas as escrituras, depois de ouvir muita coisa que lemos acerca, aqui no Marcos, acerca do arrebatamento, acerca da grande tribulação, acerca do anticristo, depois de ouvir todas as coisas. Mas, se pecarmos voluntariamente, depois de Judas Iscariotes tinha ouvido a verdade, depois de receber tudo, depois de recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Veja só, o traidor é um adversário, um apostatado é um adversário, um hipócrita é um adversário. O pródigo, o apostatado, que também saiu da verdade e de uma maneira voluntária e vai ao caminho do pecado, ele se torna um adversário. O julgamento de Deus vai devorar aos adversários. 28. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. 29. De quanto maior castigo cuidais, vós serás julgados merecedor. De que castigo cuidais, serás julgado merecedor daquele que pisar o Filho de Deus, que rejeitou o Filho de Deus, pisou o Filho de Deus. Aquele que diz, já lhe traiu, já não tem nada, não tem nada a ver com aviso, não tem nada a ver com nada, e começar a pisar o Filho de Deus, e tiver por profano sangue da aliança com que foi santificado, estava salvo, estava santificado, estava redimido, tinha sido lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro, tinha santificado, e fazer agravo ao Espírito da graça. No versículo 30 diz assim: porque bem conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É algo terrível, algo horrendo cair nas mãos de Deus, do Deus vivo. Viu-se o aviso aqui para o traidor, a vontade do traidor, o voluntarismo do. Agora estamos a ver aqui Marcos 14, 21. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bem seria, Judas, se você voluntariamente quer fazer coisa errada, e tudo que não estava escrito sobre ele não pode ser feito. O Filho do Homem vai como dele estava escrito. Ai
daquele Judas, ai daquele apóstata, ai daquele que filho do homem que é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Ai desse homem. Lucas 22, 21. Lucas 22, 21. Mas eis que a mão do que me traz está comigo na mesa. No versículo 22. E na verdade o filho do homem vai segundo o que está determinado. Tudo aquilo que Deus não propositou, aquilo que ele não guardou, isso não irá acontecer. Não irá acontecer com o apóstolo, nem com Cristo, não irá acontecer com os crentes, não irá acontecer contigo, nem comigo. Tudo que acontece é porque Deus já determinou. A sua vida não está nas mãos de Satanás. A sua vida não está nas mãos de Judas Iscariote, o traidor. Mas, Senhor, é que tudo que acontece deve ser algo aquilo que o Senhor determinou. Mas, na verdade, o filho do homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Ele disse isso várias vezes. Jude capítulo 1, versículo 11. No versículo 11, ai deles. Lucas escreveu ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balão e pereceram na contradição de Coré. 12. Esses são manchas em vossas festas de amor. Judas Iscariote estava lá no meio dos 11, estava fazendo 12. Jesus estava lá, estavam na festa da Páscoa e disse que estou aqui também, ainda estou aqui. Mas ele estava manchado naquele lugar. Eram manchas em vossas festas de amor, branqueteando convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. Não tinha temor, estava ali, não tinha, mesmo sabendo que Jesus Cristo tinha a palavra de sabedoria, o Senhor falava tudo de verdade. Mesmo Jesus disse, um de vós irá me trair, mas mesmo assim, tinha fervorosa, ele não tinha temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. 13. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Diz, onde estão, posso estar lá também. Sabendo que ele havia de trair o Senhor, mas estava lá nas festas. Esses são estrelas errantes. Este é um ai, é o julgamento para sempre. Mateus 23, 27. 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Então, mesmo que o Judas se chame no meio dos discípulos, dos apóstolos, fora estava formoso. No versículo 28, assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Veja o resultado. Sobre aquelas pessoas, Judas cresceu no versículo 33. Serpentes, raças de víboras, são serpentes, escondendo são serpentes. Você não irás ver antes que você lhes serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Apocalipse 14, 10. Também este beberá do
vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado o Judas Iscariotes, o apostatado, o pecador não arrependido, serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. O tormento de falsos profetas, daqueles todos apóstolos que caíram, todos Judas Iscariotes, todos aqueles que apostataram. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que recebeu o sinal do seu nome. Então, irão para o tormento, noite e dia. E vai subir para sempre o seu sangue, o fumo da sua tormentação para sempre. Noite e dia, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Hoje, aprendemos acerca da preparação da última Páscoa. E vimos como aquela mulher veio aí e derramou ali, e aprendemos aí como outras coisas devem ser feitas. Como você tem que fazer o talento, a habilidade, o seu passado e tudo que você tem. Todas as coisas que você tem, traga ao Senhor e derrama sobre o Senhor. E sirva ao Senhor sem reservação. Muitos podem murmurar, podem falar isto e falar aquilo. Continue servindo. E haverá um escrito memorável para ti no céu. E no fim de tudo, a Páscoa final, quando tomar lugar, vimos aí o cumprimento também da mesma Páscoa. Sem hipocrisia, sem fermento, e vai lá ser lavado, ser sacrificado, servir ao Senhor com santidade, sacrifício, todos os dias da sua vida com santidade. E o aviso também que ouvimos, que o Senhor Jesus deu ao Iscariote, e você não vai ser um apostatado. Dá um bom amém aí. Você não será um apóstata, você não será um traidor, você não será um pecador voluntário, um voluntário apostatado, alguém que levanta a sua cabeça para continuar a fazer uma coisa errada. E eu vou servir ao Senhor, vou ser justo, vou tomar a promessa de Deus que Jesus Cristo ofereceu-se a si mesmo para que o meu pecado possa ser perdoado, para que o meu pecado possa ser limpo, e vou viver a vida santa a partir de agora para sempre. E em toda a minha vida, meu Senhor, minha força, irei lhe servir. Vamos fechar as nossas Bíblias, vamos levantar onde quer que estejamos e fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Isto é que o Senhor já fez para nós. E vamos trazer todas as coisas perante ao Senhor em oração e dizer: Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Ele vai te ajudar. Há um próprio preço aí que foi dado ao Senhor, algo custoso, sacrifício, que é um corpo sem mancha. Então vai esquecer tudo aquilo que os traidores fazem e dizem, e eu, Senhor, entrego tudo. E eu examinas a sua santificação. Ela é cara, ou ela é custosa. Examine todo o seu serviço que você está fazendo perante o Senhor. Se você está servindo ao Senhor, está se humilhando perante o Senhor, e se aquilo não é proveitoso, será que você está dando todo o seu amor, o melhor da sua vida, o melhor do que você tem, o melhor do seu talento, o melhor da sua habilidade? Mesmo que as pessoas estão falando acerca do seu comitimento, será que você está dando o melhor? Então ora ao Senhor, diga assim: o meu sacrifício eu entrego no altar, o meu sacrifício custoso eu entrego ao Senhor, a minha habilidade que eu tenho, toda a força que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, o certificado que eu tenho, entrego tudo no altar. Senhor, irei te servir, Senhor, irei te servir. Tudo que vem, tudo que vai, tudo que as pessoas murmuram, que as pessoas não entendem, eu não vou esperar por entendimento de ninguém.
eu vou te servir e vou oferecer o melhor para ti. Eles murmuram, não a mim. Eu não vou perder. Tudo que falam, qualquer coisa, murmura o que quiser. Eu não vou ouvir. Eu não vou perder tempo. Quando as pessoas dizem que estou a perder os meus recursos, estou perdendo meu tempo, meus dias. Mas eu vou continuar no lavar do sangue do Cordeiro. Vou estar por baixo da proteção do sangue do Cordeiro. Então você tem que se manter. Tem que se levar a Cristo sem fermento. Sem o fermento de mentira. Pequenos pecados, e tem que tirar tudo aquilo que é aparência do mal. Continue justo, santo e piedoso todos os dias da sua vida. Não tenta justificar nada. Não se justifique aquela que é a obra da carne nas suas mãos. Diga: Senhor, eu entrego tudo no altar. Eu vou servir ao Senhor. Não vou permitir, sempre permitindo nenhuma coisa pequenina do fermento da insinceridade e erro na minha vida. A vida da insinceridade não estará na minha vida. E eu vou viver uma vida transparente, um serviço transparente. Então tenhas cuidado. Eu vou ter cuidado de apostatar. E a vontade do traidor também tenha cuidado. O cristão tem que ter uma consciência tenra, um coração tenro. Tem que ter um coração tenro para o Senhor e para a obra de Deus e para a igreja de Deus. Não seja como Judas Iscariote, que ele ouviu todos os avisos, mas puxou para o lado e continuou na sua desobediência voluntária. Continuou na sua apostasia voluntária. E por causa disso ele morreu no pecado. Então, não permita com que a transgressão da palavra de Deus, a desobediência, porque é coisa horrenda cair das mãos do Senhor. É tão coisa terrível para pisar em Jesus, de pisar sobre Jesus e dizer Jesus, de vender a Jesus, vender o Evangelho de Cristo, vender o Evangelho de Cristo, vender o padrão da palavra de Deus, de vender Calvário, de puxar todas as coisas. E diz que tem que fazer dinheiro de qualquer maneira, tem que fazer no púlpito de qualquer maneira. Tome o cuidado para que você não se apostate, porque a apostasia não venha sobre ti. Olhe e consagre-se a ti mesmo. E coloque todas as coisas no altar, uma vez, a partir de hoje, diga: Senhor, eu te agradeço, eu sacrifico todas as coisas, eu dou todas as coisas mais uma vez, todas as coisas sobre ti. O Senhor respondeu a sua oração e aceita a sua consagração. O Senhor aceita toda a profissão que você fez, toda a confissão, todas as coisas que você colocou no altar. O Senhor diz, sem hipocrisia, sem pecado, todas as coisas que você faz, o Senhor aceita a sua consagração. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por este tempo, por esta hora. Obrigado por este privilégio. Obrigado pela palavra que nos falou a nós. Obrigado por nos ajuntar. Obrigado por nos recordar. Obrigado por nos fazer recordar com que onde se esse evangelho pregado em todo lugar, que como esta mulher também foi anunciada, aquilo tudo que vai fazer, nós também queremos ter um bom exemplo, para que tudo aquilo que possamos fazer, Senhor, possa ser maravilhoso, algo custoso, nós também possamos dar, possamos colocar no seu altar, entregamos tudo que nós temos diante de Ti, os talentos que temos, os recursos que nós temos, trazemos tudo aquilo que o Senhor nos deu, colocamos sobre Ti e sobre o Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que não iremos reter a nossa consagração, o nosso cometimento, não iremos reter nenhuma coisa, mas iremos derramar tudo sobre Ti. Não iremos, mesmo que as pessoas murmurem, mesmo que as pessoas insinuem, mesmo que as pessoas possam insinuar e tentarem nos desencorajar um sacrifício, em nome de Jesus. Te
Te agradecemos ao Senhor, que sabemos que o Senhor já nos respondeu, que quando ao participar na última Páscoa, e cumprir esta Páscoa, não será o perder, sem nenhuma, para oferecermos o trabalho sem nenhum fermento. E a sua palavra, como diz, quando eu ver o sangue, passarei por cima. O sangue está cobrindo a cada um de nós, está nos protegendo. O sangue está nos santificando. O sangue está nos preservando, está nos apresentando a Ti, puros, justos, sem mancha. E para que possamos estar no reino de Deus, clamamos pelo sangue do Cordeiro, possa permanecer e fazer tudo o que tem que fazer nas nossas vidas e nos apresentar assim, Senhor, sem mancha no dia final, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, que ninguém de nós que começamos contigo não possamos voltar para trás. Não possamos vender por dinheiro ou servir por políticas. Não podemos, mas simples, nosso coração, toda a nossa mente. Iremos amar o Senhor, amar o Evangelho, iremos amar o povo de Deus e amarmos o caminho do Senhor com toda a vontade, em nome de Jesus. Cada um de nós, o aviso que nos deste, iremos observar. E em qualquer coisa errada não iremos nos meter, em nome de Jesus. Para que os ais não sejam para nós, o julgamento não será para nós, mas quando a trompeta soar, o dia e os mortos em Cristo irão se levantar, nós também seremos arrebatados contigo. Ninguém irá perder aquele tempo da ressurreição e de arrebatamento, em nome de Jesus. Oramos para que, ó Senhor, o seu poder possa estar sobre nós, a sua proteção sobre nós, e para podermos continuar a te servir sem voltarmos para trás até o dia final das nossas vidas, em nome de Jesus. Te agradecemos, sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome poderoso de Jesus nós oramos. E o povo de Deus diga amém. Que o Senhor seja convosco. Que o Senhor, se permitir, que todas as boas coisas que você aprendeu hoje vão ser transmitidas para a tua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe. Boa noite.